E finalmente a segunda temporada de The Last of Us, série original da HBO, que é uma adaptação do jogo de videogame, chegou ao seu final. E provavelmente a gente, sei lá, vai ter que esperar no mínimo uns 2 anos para outra temporada que não deve ter nem 10 episódios. Essa temporada, sem dúvidas, muito mais do que a primeira, dividiu a opinião do pessoal. O primeiro vídeo que eu publiquei nesse canal, inclusive, foi dando minha opinião sobre como, sei lá, os fãs dos jogos às vezes tendem a ser um pouquinho chatos em relação à série, tendem a ser um pouco exagerados, mas eu queria falar um pouco sobre toda essa jornada que a gente teve dessa segunda temporada, qual foi a minha opinião, também quero saber a de vocês, inclusive, mas assim, pelo amor de Deus, não me matem, falem de uma forma calma e pacífica, porque assim, eu quero que esse seja um espaço legal de debate, mas eu vou falar o que foi que eu achei hoje em mais um vídeo desse canal. Oi! Meu nome é Dan, e aí galera, sejam muito bem-vindos, já vão deixando o like, se inscreve se é a sua primeira vez, e eu acho que eu não preciso falar que esse vídeo tem spoilers da série, e vai ter alguns spoilers do jogo, vou falar um pouco algumas diferenças, mas até a parte de onde a gente termina nessa segunda temporada, então se você tipo não sabe mais na frente disso, fica tranquilo que eu não vou estragar a sua experiência. A gente teve agora esse último episódio, e eu não sei vocês, foi um episódio que eu tive sentimentos mistos em relação a ele. Tiveram partes que eu gostei muito, que tipo eu surtei e fiquei, meu Deus do céu, não acredito que isso tá acontecendo, e outras que eu já fiquei, não tipo muito revoltado, mas sabe aquele sentimento de podia ser melhor, podia ser feito de outra forma? Foi basicamente como eu me senti, e não nesse episódio só, mas eu acho que essa foi minha experiência dessa segunda temporada como um todo. Se eu parar pra pensar assim, qual é que foi melhor, a primeira ou a segunda? Eu acho que a primeira temporada ela consegue ser mais fechadinha, tanto que, sei lá, que nenhum jogo ela podia ter acabado por si só, porque ela desenvolve os personagens de uma forma melhor, eu acho que eles são mais coesos, eu acho que a história ela consegue se desenvolver de uma forma que não seja nem rápida demais, nem lenta demais. Eu acho a primeira temporada de The Last of Us simplesmente impecável. Já nessa segunda, as minhas opiniões são mistas. Eu tenho algumas ressalvas e eu meio que já esperava que essa temporada não iria ser melhor do que a primeira, porque no início da história a gente foca muito mais na história da Ellie e do Joe. A gente vai vendo toda a jornada deles. Tudo bem que a gente também vai aprendendo sobre outros personagens, inclusive sentir falta disso na segunda, de desenvolver algumas pessoas que são mais secundárias pra gente conhecer o background deles melhor, o que não tinha como acontecer com apenas 7 episódios, né? Esse já foi um erro da HBO que sei lá, a série devia ter pelo menos uns 10 nessa temporada, mas eu meio que já esperava que eu não ia amar tanto a segunda que nem a primeira, porque aqui a gente tem muito mais núcleos e ramificações do que na anterior. Mas enfim, eu já tô começando reclamando, porque eu acho que é melhor a gente falar dos pontos negativos pra depois falar das partes positivas, que sim, eu gostei da série. Se eu fosse, sei lá, dar uma nota de 0 a 100 pra essa temporada, eu daria, sei lá, provavelmente um 85. Então eu acho que é uma nota boa no geral. Pra primeira eu daria, sei lá, 95, quase um 100, de tanto que eu amo, de tanto que eu tenho carinho por ela. Mas o ponto que eu acho que foi de maior debate nessa temporada como um todo é a questão da jornada de vingança da Ellie, do psicológico da personagem, de como é que ela deveria se portar diante de certas situações. E eu, nesse ponto, concordo com algumas críticas da galera que jogou os games, de que a personagem, a direção no caso, faz com que ela muitas vezes seja incoerente. A Ellie que a gente tem aqui da segunda temporada é diferente da Ellie da parte 2 do jogo. Eu acho que ela se assemelha muito mais ao que a gente tinha da Ellie novinha mesmo, que nem a gente via na primeira. E assim, eu sinceramente tô de boas com isso. Eu gosto de analisar a série pelo que ela é, pensando que tá, tem que manter uma certa essência do material original, mas modificações podem acontecer, os personagens vão ter alguns nuances que a gente não via no material original. E essa Ellie que nós temos, até mesmo pela aparência da Bella Ramsey, que eu pelo menos não acho que ela parece com alguém de 19 anos, pelo menos é a minha opinião. Ela tem essa coisa um pouco mais infantil, um pouco mais vislumbrada ainda com o mundo. Aquela cena do Joe mesmo, levando ela para o parque lá, ela vendo o dinossauro. Tem uma
uma coisa meio criança naquilo. E eu não vejo problema, eu consigo entender que ela é diferente da personagem do jogo, mas o que eu achava é que a gente teria agora nessa temporada, e eu sei que alguns aqui vão debater, mas eu ainda não sinto que isso aconteceu da forma que deveria, uma deteriorização do caráter dela, uma mudança daquela Ellie que tinha tantos sonhos, daquela Ellie que amava o Joe, daquela Ellie destemida, pra uma pessoa amarga. Eu sinto que a gente tá no meio termo disso. Ela tá começando a ficar depressiva, deu pra ver muito isso nesse episódio. Mas a questão do ódio em si, que eu sei que muitos sentem falta, ela aconteceu em alguns momentos e era como se em outros a série esquecesse disso. Por exemplo, a gente tem a cena lá do hospital que ela finalmente tortura a Nora, ela termina morrendo. Foi parecida, inclusive, que nem a gente teve no jogo. Inclusive, já um ponto extremamente positivo dessa temporada, direção de arte. Gente, pelo amor de Deus, que coisa linda, maravilhosa, os cenários que a gente teve. Quando ela entrou dentro daquele andar do hospital e a gente via a sala completamente tomada pelo Cordyceps, os esporos voando no ar, aquilo pra mim foi sensacional. Esse último episódio também, da cena dela andando no barco com toda a água. Nesse sentido técnico, eu não tenho absolutamente nada pra reclamar. Mas a gente chegou, teve essa cena, finalmente muitas pessoas comemoraram que a Ellie tava com aquele fogo nos olhos, ela nem pensou duas vezes e já tentou tirar alguma informação da boca da Nora. Eu tinha amado aquela cena, ela foi incrível, eu sentia que a série já tinha cumprido o seu papel, eu até tinha dito, tá vendo? A Ellie começou daquele jeito, mas a partir daqui a gente vai vê-la completamente diferente, porque até então, eu não sei se vocês sentem isso, parecia que a Dina, por exemplo, estava muito mais obstinada a vingar o Joe do que a Ellie. Se eu fosse falar aqui o que é que tinha mais dentro da cabeça da Ellie durante a temporada, era o amor pela Dina do que a tristeza, o ódio pela morte do Joe. É uma opinião polêmica, não sei se é, mas eu acredito. Porque ela estava muito mais interessada nesse relacionamento que ela sonhou por tanto tempo, no fato de, sei lá, tem até aquela frase, né, que foi polêmica, eu vou ser um pai, porque ela queria já cuidar daquele bebê da Dina, ela conseguia se divertir em certos momentos, e eu não tava reclamando disso em específico, porque ninguém vai ser ódio, ninguém vai ser tristeza 100% do tempo, mas ainda faltava ver esse lado impaciente, ver esse lado de ódio mesmo da personagem, e eu senti que a série tava tentando fazer um desenvolvimento lento disso, porque diferente do jogo, no jogo prontamente o Joe morre e a Ellie já vai começar aquela jornada de vingança. Aqui a gente teve aqueles 3 meses que ela ficou no hospital, a Dina sem contar que já sabia da localização da galera, então o ódio ele meio que acalma um pouquinho, ele ainda vai estar lá, mas não tão à flor da pele como se tivesse acabado de rolar, que nem foi com os jogos em si. Nesse ponto, eu consegui entender ela tá mais calma, mas tiveram até alguns momentos que precisava da personagem da Dina meio que chacoalhar e dizer, mulher, a gente tem que se vingar do Joe. No caso não do Joe, né? Vingar o Joe, pelo amor de Deus, perdão aqui. Eu se tivesse passado por algo do tipo, que nem por exemplo foi com a minha família, eu também teria feito a mesma coisa, eu também teria ido até os confins da Terra. Eu senti que a personagem da Dina, inclusive, foi muito importante para representar a gente, nós como telespectadores, e a indignação que poderíamos sentir algumas vezes em relação a Ellie. Então, finalmente, veio aquela cena da Nora, e depois que ela volta lá pro teatro, tá Jesse e companhia, ela meio que se conforma com a ideia de que eles vão voltar para casa. Gente, a Ellie que estava tão determinada a pegar informações sobre o paradeiro da Abby, agora já estava se dando por vencida, ela tinha desistido naquele momento. Ela só voltou atrás e lembrou, eita, tem uma chance de eu me vingar? Quando ela olhou lá no telhado, ela viu, eita, é aí que a Abby tá, agora eu vou lá. E tipo, mesmo se ela não soubesse com exatidão onde a Abby estivesse, ela não ia embora de lá. Ela ia ficar dias e dias até rodando em círculos para tentar descobrir alguma pista. Ela não ia deixar essa vingança passar. Naquele momento que ela torturou a Nora, da mesma forma que o Joe foi torturado, era pra gente ter tido um shift na personagem. Ela ia mudar e ela viraria aquela pessoa amarga que tava todo mundo esperando. Inclusive até amarga com a própria Dina. Tem momentos no jogo que ela é escrota com a Dina. O sentimento que era pra gente ter da Ellie em algumas partes era, ai, aqui tu passou dos limites. Ó, já não acho que tá muito legal essa atitude. Calma aí, Ellie.
E eu não senti muito isso nessa temporada. Eu achava, inclusive, a personagem um pouco razoável, mas não era pra ser assim. E eu não tô falando nem porque eu tô comparando com os jogos, mas pela própria série. Como é que ela desenvolve uma cena daquela super pesada do hospital e depois quer colocar a menina conformada pra voltar pra Jackson? A série fez algumas mudanças que teve gente que não gostou. Eu particularmente não me incomodei, mas se eles já estavam fazendo mudanças, eu acho que eles podiam ter mudado a ordem de alguns acontecimentos, porque da forma que aconteceu ficou incoerente. Sim, pra mim essa cena do hospital, ela fez com que eu tivesse raiva de muita coisa que aconteceu depois, com que eu achasse incoerente do roteiro. Porque quando chega na parte lá que ela vai matar o casal, inclusive foi uma cena super pesada, eu achei que foi mais pesada que no jogo, inclusive. Ela mata eles sem querer, ela não tava querendo, provavelmente ela iria poupá-lo se eles tivessem já apontado onde é que tava no mapa. Mas ela não teve esse sentimento com a Nora. Foi só porque a Nora falou que o Joe merecia morrer que ela viu, eita, vou matar ela mesmo, agora eu tô com ódio. Mas era pra depois disso ela ter ficado completamente irracional. Eu vou matar todos eles, eu vou fazer eles sofrerem, não é só a Abby, não. Então se essa cena, sei lá, fosse antes, em alguma outra circunstância, ela pegasse e matasse eles, até desse jeito que imploravam pra ela fazer o parto, eu não veria problema. Mas a montagem da série ficou comprometida. Então assim, isoladamente, é uma cena incrível. Dentro do contexto, ela me incomodou. Quando a Ellie vê que a garota tá grávida, aí é que ela se toca, meu Deus, o que eu fiz? Eu matei uma mulher grávida. É um caminho que, tipo, não tem volta. E até no jogo ela fica um pouco assustada, ela chega a vomitar, se eu não tô enganado. E aqui a gente tem uma profundidade maior, ela começa a chorar, ela começa a ficar completamente desesperada, porque aí ela fez algo que não tava nos seus planos. Então o problema pra mim do geral nessa temporada foi a montagem dela. Eu entendi o que eles queriam fazer, mas eu acho que a forma que foi mostrada muitas vezes se autocontradizia. Não sei se vocês pensam desse jeito, mas é minha opinião. Já os pontos positivos pra mim vão muito pra parte técnica. Eu gostei muito da fotografia dessa temporada. Inclusive, achei bem superior do que na primeira. O último episódio conseguiu passar uma melancolia, uma coisa assim, meu Deus, não existe mais esperança no mundo. Até colocar uns easter eggs pra galera que jogou o jogo. Então eu não tinha nada pra reclamar nesse sentido. Os flashbacks também, por mais que no jogo alguns aparecessem em outro momento, eu achei legal. Gente, o episódio que a gente teve só focado na relação do Joe com a Ellie foi perfeito, foi algo que eu disse, isso daqui é HBO, isso daqui é The Last of Us. Eu achei linda a forma que a gente foi vendo cada aniversário dela e como a Ellie ia mudando e o Joe também dentro dessa relação com eles, a conversa que tiveram em relação ao que tinha acontecido com os vagalumes, foi pra mim um dos melhores episódios da temporada. Pedro Pascal pode falar que terminou a sua jornada aqui com chave de ouro, e eu também digo que a jornada da Bella Ramsey tá só começando. Eu vi muitas críticas em relação à atriz que pra mim não fazem sentido, porque muitas vezes não é algo que é culpa dela, mas sim culpa da direção e do roteiro, e na maioria dos casos de um público bem específico de homens héteros, aquela coisa bem machão, que sim, é a maioria que tá reclamando, era por conta da aparência dela. Porque se você for analisar da forma mais imparcial possível, não tem como dizer que ela tá fazendo um trabalho ruim. Gente, ela deu tudo de si na atuação. Aquela cena que ela grita de desespero depois que acorda lá no hospital, lembrando do que aconteceu com o Joe, quando ela cai em si depois que viu que matou uma mulher grávida, o fogo nos olhos quando ela tava torturando a Nora. A Bella Ramsey foi sensacional. Eu real não consigo entender as reclamações nesse sentido. Eu acho que tem outro motivo por trás disso e vocês sabem muito bem qual é. Eu ainda vou continuar batendo nessa tecla. Tem um público que assiste The Last of Us, que eu não acho que é o público que nem a série nem o jogo queriam, que é aquela galera que, sei lá, iria falar a palavra mimimi, que seguiria uma página tipo como tancar o Bostil, ser inscrito de um canal tipo Ei Nerd. Esse tipo de pessoal não entende muito a mensagem do jogo, porque fica dizendo, ai, tá muito woke, mas o próprio jogo de The Last of Us tinha uma mensagem social muito importante. Tem um plot que a gente vai ter mais pra frente, que eu não vou dar spoilers aqui, que fala muito sobre como você se identifica, sobre autoaceitação, que a gente já viu explorado aqui, por exemplo, com a Dina e a sua bissexualidade nessa segunda temporada. E o jogo sempre foi sobre isso. Inclusive, na época que a parte 2 foi lançada, eu vi muitas reclamações nesse sentido, que tem gente que apagou da memória e tá agindo como se, no jogo não tinha isso. No jogo tinha sim, inclusive
Inclusive vocês reclamaram na época. Mas enfim, achei Bella Ramsey sensacional e eu sinto que a terceira temporada, ela tem tudo pra ser boa. Eu realmente agora estou com um pouco mais de esperanças do que da forma que eu tava antes mesmo dessa segunda estrear. Os minutos finais foram iguaizinhos ao jogo. Quando o Jesse tava correndo lá pra abrir a porta, eu já sabia o que ia acontecer, mesmo assim eu tava nervoso, dizendo, meu Deus do céu, não abre essa porta, não abre essa porta. Foi de uma forma super abrupta que tem que ser pra gente como telespectador ficar chocado. Eu até queria ver a reação de pessoas que não jogaram, não conheciam a história dos games nesse momento da morte do Jesse, porque é algo muito impactante e depois a gente já corta direto pra cena da Abby. No jogo era desse jeito, a gente queria descobrir o que tinha acontecido e do nada a gente vê que vai ter que jogar como a Abby. Um monte de gente ficou revoltada. Meu Deus, eu quero desistir, não quero jogar com essa demônia. E a gente era obrigado a fazer isso. Da mesma forma, nós vamos ser obrigados a ver agora na terceira temporada tudo o que aconteceu nesses últimos meses na perspectiva da Abby. Inclusive, vocês sabiam que o Joe matou o pai da Abby com um tiro na cabeça, que ele era o médico do hospital? Gente, pelo amor de Deus, eu não aguentava que mencionavam isso 500 vezes a cada episódio. Essa foi uma parte que, inclusive, eu também não gostei, não. A história dela, acreditem, é muito legal. Vocês podem ter ódio, eu sei que isso é um ponto, assim, de debate que nunca vai acabar, mas o que a gente vai ter agora é incrível e eu sinto que dá pra fazer um desenvolvimento, dá pra fazer uma montagem até que meio que semelhante à primeira temporada, onde os personagens são melhor desenvolvidos. Quando ela acorda lá e ela vai andando como se a gente estivesse no próprio videogame, mostrando que, ó, agora é a perspectiva dela, eu fiquei assim, absolute cinema. As cenas de ação, inclusive, que eu esqueci de comentar, eu gostava como elas davam a sensação de jogo. O último episódio, no geral, até a forma que a galera andava, me dava essa impressão. Então, assim, eu diria que essa temporada de The Last of Us, ela teve alguns erros, mas ela também teve muitos acertos. Então, não foi um desastre, mas também não foi a coisa mais perfeita do mundo. Eu diria que foi mediana, foi mista, com alguns momentos específicos que eu amei bastante. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, mas vamos falar sobre o roteiro, sobre coisas do tipo. Quem vier com comentário preconceituoso, quem for aquele tipo de galera que eu sei que tá reclamando por outros motivozinhos, se for esse tipo de galera, aí você já sabe que vai levar um bloco daqui. Mas, enfim, quero fazer mais vídeos comentando sobre produções. Digam se vocês gostaram. Ainda é minha primeira vez fazendo isso, mas eu os vejo com o próximo vídeo. Tchau, tchau!